Houve um tempo em que falar de inteligência artificial era falar dos Estados Unidos. ChatGPT, Meta AI, Gemini, tudo desenvolvido por lá. Aí veio a China e sacudiu todo mundo com o DeepSeek. Tá, ok, briga de cachorro grande, mas e nós, brasileiros perdidos aqui na América Latina? A gente vai ter que ficar escolhendo entre estadunidense e chinês? Não dá para desenvolver a nossa própria inteligência artificial, não? Nesse vídeo a gente vai mostrar que ideias, projetos e gente dedicada não falta. Vamos ver também como o governo federal tem incentivado projetos de IAs brasileiras e quais os desafios que ainda precisam ser superados. E só para esclarecer um ponto um pouco técnico, a gente sabe que o termo inteligência artificial pode ser usado para descrever coisas bem diferentes. Aqui nesse vídeo, por uma questão de simplicidade, a gente vai usar esse termo para se referir aos grandes modelos de linguagem, aquelas IAs que conversam com a gente, tipo o ChatGPT e o DeepSeek. Bora lá? Vamos começar do começo? Se engana quem acha que o desenvolvimento de inteligências artificiais no Brasil começou agora. Na verdade, o nosso país já tem tradição em pesquisa em ciências da computação e IAs que pode ser traçada até as décadas de 70 e 80, em universidades como a USP, a Unicamp e a URGS. E foi justamente dentro de uma delas, a Unicamp, que surgiu um dos primeiros projetos de modelo de linguagem brasileiro, o Maritaka AI. Ele e outros pesquisadores de uma startup dentro da Universidade de Campinas estão criando um ChatGPT brasileiro, mais adaptado à nossa cultura. A gente já avaliou em uma série de tarefas em português, desde resolver a prova do Enem até classificar o sentimento de um tweet. Ramon é um exemplo de mão de obra qualificada na tecnologia. Graduado pela Universidade Estadual da Bahia, tem mestrado em Ciência da Computação pela Unicamp. E em 2019, teve a tese de doutorado eleita a melhor do país pela Sociedade Brasileira de Computação. Assim como os modelos mais conhecidos, o Maritalk, como é chamado pelos íntimos, já passou por várias versões diferentes. Quando o roteiro desse vídeo estava sendo escrito, as mais recentes eram o Sabiá 3, o mais avançado do grupo, e o Sabiazinho, uma versão mais leve e rápida. Esses nomes são tão fofinhos! As primeiras versões foram construídas tendo como base os modelos estrangeiros adaptados para o português, mas essas versões mais recentes já são nacionais. Uma característica marcante do Sabiá é o quão barato ele é, comparado com os grandes concorrentes. Dá uma olhada nesse gráfico aqui e veja que o Sabiá 3 tem um desempenho comparável ao do GPT-4, por exemplo, mas por um preço bem mais baixo. Eles também já criaram o Juru, uma IA específica para lidar com textos jurídicos brasileiros. Mas esse está longe de ser o único projeto brasileiro. Em 2023 foi lançado o Sapiens Chat, criado pelos irmãos Ben-Hur e Belchior Varriano. Os dois admitem publicamente terem mantido contato com o pessoal do Vale do Silício, como a OpenAI do ChatGPT, e que a tecnologia já estava sendo desenvolvida há muito tempo. 2023 foi só a formalização da empresa. Essa IA foi treinada em vários idiomas, mas coloca o foco principal em 3 deles: português, espanhol e inglês. Um dos seus destaques é a possibilidade do usuário configurar o humor e a perspectiva política da IA. Isso deve ser ótimo. Então você pode escolher se ela vai te responder como um comediante comunista ou como um bolsonarista rabugento. Eita!
E tem mais. Em julho de 2024, o Wide Labs, uma empresa de Porto Alegre, lançou a Amazônia IA. Assim como o Chat Sapiens, a Amazônia também contou com parcerias de empresas estrangeiras, como a Oracle e a Nvidia. Inclusive, os 2 data centers onde a IA é executada estão localizados no Brasil, mas pertencem à Oracle. Dito isso, todos os pesquisadores que trabalharam no desenvolvimento da Amazônia IA são brasileiros e treinaram a IA para entender a linguagem e a cultura brasileira. O Nelson Leone, CEO da Wide Labs, diz que a inspiração para o projeto veio de uma resposta do ChatGPT, que dizia que o avião foi criado pelos irmãos Wright e nem mencionava o Santos Dumont. Ai, que ódio! Santos Dumont, rainha, irmãos Wright, nadinha! A gente também tem um projeto público surgindo e ele se apresenta como a primeira IA 100% brasileira, sem qualquer tipo de participação estrangeira. Em fevereiro de 2025, o governo do Piauí anunciou o projeto Soberania. Soberania. Adorei. O anúncio feito pelo governador Rafael Fonteles, do PT, destacou 2 pontos que têm sido centrais na comunicação sobre essa IA. O treino feito com um banco de dados 100% em português e uso apenas de infraestrutura local. E ela é uma inteligência artificial soberana porque conta com pesquisadores brasileiros de várias instituições renomadas do Brasil, inclusive aqui do Piauí, com os dados brasileiros, o maior dataset em português, com licença comercial, com mais de 100 bilhões de palavras, só no início, só na primeira fase. Uma infraestrutura que vai rodar localmente, portanto, absolutamente independente do exterior e também administrada pelo governo do Piauí. Em um texto publicado no jornal GGN, Isabela Rocha, que representa o Fórum para a Tecnologia Estratégica do BRICS, explicou a importância desses pontos. Segundo ela, o treinamento com uma base de dados em português garante que a IA compreenda e reproduza não apenas a estrutura linguística do idioma, mas também as nuances culturais, expressões regionais e especificidades do contexto social e administrativo do Brasil. Já a infraestrutura localizada no Brasil reduz significativamente a vulnerabilidade a ataques cibernéticos externos e limita a possibilidade de ingerência estrangeira sobre sistemas críticos do governo. O objetivo dessa IA é auxiliar nos serviços públicos do estado do Piauí. Ela vai ser disponibilizada para administrações estaduais, municipais e órgãos públicos do estado. Junto do lançamento da plataforma, o estado também está fazendo um trabalho de educação sobre IAs, tanto nas escolas quanto entre os servidores públicos. Estamos transformando todas as escolas em tempo integral, com cursos técnicos, profissionais, tecnológicos e com disciplinas inovadoras, atividades inovadoras, como é o caso do ensino de inteligência artificial nas escolas da SEDUC para mais de 120 mil estudantes, com mais de 800 professores capacitados, uma parceria com o Google, validada pela Unesco. Pois é, projetos e gente dedicada a tornar o Brasil uma potência em inteligências artificiais não falta. Mas e o incentivo, hein? No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso. Se você é como eu, você provavelmente já esqueceu de compromissos bem importantes. Desculpa, gente. É que a vida anda tão corrida que não dá tempo nem de organizar a agenda. E como é que a gente vai organizar a vida se a gente não consegue sequer organizar a nossa agenda, né? É aí que entra a Dola, uma inteligência artificial que organiza a agenda para você e ainda te chama atenção para não deixar você esquecer de nada. E olha, não tem que ficar clicando em um monte de aba e menu para escolher data, horário, local. E dá uma preguiça isso, né? É só você mandar uma mensagem para a Dola no seu aplicativo de mensagens e pronto. Ela já agenda para você e te manda uma mensagem na hora para você não esquecer. E pode ser qualquer tipo de mensagem. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser até uma imagem. Então eu abro aqui o meu WhatsApp e mando uma mensagem para ela dizendo assim, ó: Dola, me lembra todo dia de tomar o meu remédio às 8 da manhã. Olha só, ela já entendeu e já adicionou aqui, ó, um lembrete todo dia para tomar o remédio às 8 da manhã. Aí gostei, vamos tentar de novo?
Dola, marca uma reunião para terça-feira às 14 horas com a Sofia. Olha lá, ela já marcou a reunião com a Sofia e ainda botou um lembrete 30 minutos antes, porque sim, eu vou esquecer. E se você não puder mandar um áudio porque você está no trabalho, tudo bem, é só digitar que ela também entende. Aliás, você pode mandar até mesmo uma imagem do convite que você recebeu e ela vai marcar para você. E para completar, você pode ligar ela na sua agenda do Google ou da Apple que ela vai saber usar também. É perfeita. A essa altura você deve estar pensando, caraca, esse negócio deve ser caro pra caramba e deve dar um trabalhão enorme para instalar. E é aí que você está errado. Você não precisa instalar absolutamente nada. É só adicionar ela no seu WhatsApp ou no seu Telegram. Entra em heidola.com e começa a usar. Você vai ver como essa assistente virtual vai deixar a sua vida pessoal e profissional mais organizada. Sério mesmo. Aproveita e usa o cupom METEORO e você ainda vai ganhar 50% de desconto no plano anual da Super Dola, que tem lembretes ilimitados, encontra conflitos nas suas agendas e realmente ajuda você a organizar o dia a dia de uma forma inteligente. O link está na descrição e no comentário fixado. Tenta lá, você não vai se arrepender. Desenvolver esse tipo de projeto exige incentivo. E verdade seja dita, nenhuma IA sai do chão sem incentivo estatal. E aí a gente está falando tanto do apoio do Xi Jinping para DeepSeek quanto do projeto Stargate do Donald Trump. E no Brasil não poderia ser diferente. Em 8 de março de 2024, num evento no Dia das Mulheres, o presidente Lula anunciou o interesse no desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira. Ontem eu fiz uma reunião para discutir inteligência artificial. E é um tema tão complicado para a minha cabeça que eu disse para os caras o seguinte, eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? Mas aí eu fiz um desafio para os cientistas que estavam comigo lá, de que eles têm até a data da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser em junho, para que o Brasil apresente ao mundo uma proposta de inteligência artificial feita em português brasileiro, feita por brasileiros e brasileiras, para que a gente não fique a reboque das chamadas economias ricas. Como a gente já viu no primeiro bloco, quando o Lula estava falando isso, já existiam não um, mas vários projetos do tipo caminhando aqui no nosso país. Então, quando chegou a 5ª Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 30 de julho de 2024, foi apresentado o documento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Chamado de IA para o bem de todos, o plano é bem ambicioso e já começa dizendo que busca promover o protagonismo global do Brasil em IA. De acordo com o projeto, serão investidos 23 bilhões de reais no desenvolvimento de inteligências artificiais no Brasil até 2028. O próprio documento do governo nos ajuda a comparar esse valor com o investimento de outros países no mesmo tipo de projeto. É menos do que investiram China, Estados Unidos e Alemanha, com investimentos equivalentes a 306, 63 e 29 bilhões de reais, respectivamente. Mas é mais do que o investido pelo Reino Unido, com 18 bilhões, União Europeia, com 16 bilhões, França, com 14 bilhões e Itália, com 6 bilhões. Isso deixa claro que o governo Lula não está de brincadeira nessa questão. É um investimento pesado comparável ao das grandes potências mundiais. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial aborda diretrizes para pesquisa e desenvolvimento até a regulamentação de práticas que garantam a segurança e a privacidade dos cidadãos. Foram definidas 31 ações em diferentes áreas e com impacto
impacto a curto prazo, voltadas para resolver demandas urgentes na saúde, educação, meio ambiente, setor agrícola, indústria, comércio e serviços, desenvolvimento social e gestão do serviço público. Outro ponto em que o Lula não estava de brincadeira foi no discurso do lançamento do projeto, onde ele aproveitou para dar umas alfinetadas nas Big Techs. Eba! Ele disse que essas empresas atuam no Brasil sem pedir licença e pagar imposto, e que daqui para frente o Brasil ia pedir licença por educação e não por medo. Desses 23 bilhões investidos, cerca de 430 milhões vão ser destinados para as chamadas ações de caráter imediato, ou seja, ações que já devem trazer resultados a curto prazo. Elas se focam principalmente no desenvolvimento de chatbots voltados ao atendimento do público e de IAs generativas que ajudem na otimização do trabalho. As áreas que mais receberam recurso desse tipo imediato são a saúde, a agricultura e pecuária e a indústria, comércio e serviços, enquanto áreas como educação e meio ambiente possuem recursos destinados a projetos de prazo mais longo. Além de colocar o Brasil no mapa mundial das IAs e aplicar elas para aumentar a eficiência dos serviços públicos, outros eixos do projeto focam na formação dos brasileiros para trabalhar com tecnologia, no desenvolvimento de uma indústria de IAs no país e na criação de mecanismos de fiscalização e regulação desse tipo de ferramenta. Isso é bem importante. E nem mesmo o surgimento do DeepSeek, que abalou o mundo das inteligências artificiais e fez todo mundo ali querer se rasgar de desespero, nem isso chacoalhou esse projeto. Pelo contrário, parece que deixou o pessoal ainda mais animado. Olha só a Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, falando sobre isso na CNN Brasil. Então, o que eu acho positivo para nós é que no momento que o Brasil está montando todo o seu plano de inteligência artificial, que já está em curso, que já está em implementação, isso anima ainda mais as nossas possibilidades, porque a lógica é que são ferramentas e inovações tecnológicas que estão muito distantes da capacidade de investimento dos países emergentes. E a gente que está apresentando um plano de investimento de 26 bilhões em 5 anos, que requer infraestrutura, formação e próprio desenvolvimento de soluções, tanto para a inteligência artificial empresarial como para o serviço público, revela que é possível a gente entrar nessa corrida tecnológica com criatividade, com a capacidade humana que nós temos no Brasil, que pode nos colocar cada vez mais no seio dessa corrida tecnológica para que a gente tenha a nossa linguagem própria em português e para que as soluções de problemas que são nossos sejam desenvolvidos por a gente mesmo. É uma questão de soberania nacional e é uma questão do interesse nacional em primeiro plano. Então, a gente vê isso de maneira muito positiva, anima todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem se preparando, né, para essa nova tecnologia. Até aqui tá tudo muito bonito, né? Mas no próximo bloco a gente vai fazer umas perguntinhas que podem ser um pouco incômodas. Vamos lá! Eu já vou dizer de cara quais são as duas perguntas incômodas que a gente vai abordar nesse segmento. Primeiro, será que os aspectos abordados no plano são suficientes para elevar o Brasil à posição que a gente está almejando? E segundo, e talvez a mais incômoda, será que a gente deveria realmente estar fazendo isso? Para ajudar a gente a responder a primeira pergunta, a gente vai dar uma olhada na matéria da Juliana Grangeia e da Sofia Schurig, publicada no Núcleo. Nessa matéria fica claro o grande calcanhar de Aquiles do plano brasileiro de se tornar uma potência das inteligências artificiais: a infraestrutura. É que os data centers usados para rodar as inteligências artificiais não são iguais aos data centers comuns, aqueles que armazenam sites, serviços em nuvem e de streaming. Eles são estruturas bem mais especializadas que exigem equipamentos de altíssimo desempenho. O problema é que nenhuma das ações do governo federal trata com clareza desse assunto.
Sim, tanto o Plano Brasileiro de IA quanto o PL 2338 de 2023, conhecido como PL da IA, chegam a citar os data centers, mas nenhum chega a detalhar exatamente o que a gente vai fazer para conseguir eles. Aí você me diz, mas Ana, é só comprar. E aí, de fato, mesmo que a gente possa desenvolver uma IA 100% brasileira, a verdade é que todo o hardware, os microchips, as placas de memória, tudo isso ainda vai ser estrangeiro. E fica um pouquinho pior. O Brasil até tem uma empresa que produz esse tipo de equipamento, a Ceitec, uma estatal fundada em 2008, sediada em Porto Alegre. Acontece que essa estatal foi extinta em 2020 pelo governo Bolsonaro, que insistia em chamar ela de a estatal do chip do boi. Isso porque ela está incluída no Programa de Parcerias e Investimentos do Governo, conhecido como PPI, que pretende promover uma série de concessões de infraestrutura e empresas ao setor privado. A gestão Lula, já durante a transição em 2022, prometeu reverter a liquidação da empresa. Nós já estamos fazendo gestões com o TCU para que ele interrompa esse processo, deixe para o próximo ano, e também gestões para que o próximo governo reverta a liquidação da Ceitec. Felizmente, ainda dá tempo de recuperar a empresa. Ela deve ser uma empresa mesmo. Como eu falei, a única no Brasil que projeta esse circuito e fabrica circuito integrado. E a gente até que conseguiu, mais ou menos. A liquidação de fato foi interrompida, só faltou destinar verba para a estatal. Em novembro de 2024, ainda estava se falando na retomada como algo que ia acontecer no futuro. Inicialmente, em relação à Ceitec, a primeira grande ação que o governo tem que dar continuidade é na finalização do processo de reativação. A empresa estava em liquidação, foi reativada, esse processo precisa ser complementado. E verdade seja dita, mesmo se a Ceitec tiver uma retomada completa das suas atividades, o tipo de material de alto desempenho necessário para as IAs não é algo que ela seria capaz de suprir a curto prazo. Isso é algo que a própria Ceitec admite no site. A Ceitec não foi criada para e nunca teve em seus objetivos ser uma indústria do ramo de processadores e memórias de última geração, que hoje requerem o uso de tecnologias disruptivas, da ordem de 18 nanômetro ou menores. Isso não quer dizer que a empresa não possa ter memória ou processamento em algum de seus chips. Tá, aqui eu preciso dizer uma coisa, essa discussão pode estar parecendo um pouco besta. Afinal, qual é o problema de comprar microchips dos outros para rodar as nossas IAs, hein? O problema, meu querido, é que os Estados Unidos, a terra do livre mercado, limita as vendas de microchips para países que não são seus aliados mais próximos, tipo o Brasil. Olha lá a gente pintado de amarelinho nesse mapa. Isso significa que a gente está na categoria intermediária na restrição à compra de chips. Essa tendência tende a piorar depois do susto generalizado que eles tomaram com o lançamento do DeepSeek R1. Se a gente realmente começasse a se destacar como uma potência de inteligência artificial, não seria nenhuma surpresa se essas limitações se tornassem ainda maiores do que elas já são. E olha, infelizmente, a realidade é que um plano para que o Brasil seja capaz de realmente ser soberano nesse ramo de atuação é algo que vai bem além dos 4 anos previstos para o Plano Brasileiro de IAs. A gente não está dizendo que é impossível, apenas que é algo que não dá para fazer num espaço de tempo tão curto. Ok, mas vamos para a segunda pergunta. Será que a gente deveria mesmo estar investindo nisso, hein? Essa é uma pergunta que não dá para responder com um simples sim ou não. Por um lado, já está óbvio que as IAs vão ocupar um espaço cada vez maior na nossa sociedade. E ficar dependente de outros países para ter acesso a elas é um péssimo negócio. A gente precisa sim ter autonomia nessa área. Por outro lado, a gente precisa discutir com muito cuidado a maneira como essas IAs vão ser desenvolvidas e implementadas, para que elas não acabem causando mais mal do que bem. Não é só porque a gente está falando de uma IA brasileira que todas as discussões sobre roubo de dados,
privacidade, precarização do trabalho, criação de deepfakes e de desinformação deixam de existir, né? Vamos pegar só um desses pontos? Será que um serviço público oferecido por uma IA, como previsto no Plano Brasileiro de IAs e como o estado do Piauí já está tentando implementar, será que isso realmente é tão bom e eficiente como o que é oferecido por um humano? Na verdade, a gente já tem um exemplo real que mostra que a implementação de IAs no serviço público, se feito de maneira errada, pode atrapalhar mais do que ajudar a população, é claro. Olha só o que o Lucas Avac falou sobre isso lá no canal Teclas. Hoje, para vocês terem noção, a inteligência artificial do INSS ela já analisa mais de 95% dos pedidos de benefícios. Sim, o tempo de espera diminuiu, segundo os dados que a gente tem. Em 2019, a média era de 65 dias para analisar um pedido e em 2024 agora está em 50 dias a média. Só que tem um problema grave. O número de benefícios negados subiu muito além da curva que se esperaria e ele passou de 258 mil para 416 mil no mesmo período. O algoritmo que analisa os pedidos, ele usa os dados do CNS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é como se fosse um histórico de trabalho da pessoa segurada. Mas a IA, a crítica que se faz ali é que ela só enxerga os dados frios. Então ela ignora detalhes mais concretos, como por exemplo mudanças que não estão refletidas ali na carteira de trabalho, coisas que não estão bem documentadas ou que mudaram do processo, situações mistas, como por exemplo pessoas que trabalham no campo e na cidade, que é uma coisa que o pessoal chama da aposentadoria híbrida. E na prática, essa maior taxa de requerimentos negados cria um ciclo onde é necessário fazer um novo requerimento, onde é necessário revisar isso e procurar ajuda jurídica e acaba desmantelando as proteções que as pessoas têm da Previdência Social. Então a gente imagina que a gente está tirando um gargalo com essa solução técnica, mas a gente meio que cria um gargalo em outro lugar. Parece que é aquela coisa de, tipo, eles criam uma métrica de temos que reduzir o número de pedidos concedidos, atendem essa métrica e vaza lá em outro lugar o problema, fica um gargalo lá em outro lugar. Outro ponto que a gente não pode ignorar de jeito nenhum é a questão ambiental. Os data centers exigem muitos recursos, desde eletricidade para poder funcionar, passando por água para o resfriamento e a água para caramba, e chegando aos minérios necessários para a produção de placas e de microchips. O Plano Brasileiro de IAs até prevê que a energia para os data centers seja renovável, mas isso não é lá muito realista dada a nossa condição atual. Voltando para aquela matéria do núcleo, o diretor do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, André Fernandes, explicou que essa infraestrutura exige fontes de energia estáveis, algo que ainda não pode ser oferecido pela energia renovável. Não é à toa que as Big Techs ficam falando aí em criar usinas nucleares em vez de solares ou eólicas para os seus data centers. De acordo com o Bruno Bione, advogado e diretor da Data Privacy Brasil, se a gente não tomar cuidado, o tiro pode acabar saindo pela culatra. Podemos ter um cenário onde essas empresas alocam esses data centers aqui, consomem a nossa energia, mas os postos de trabalho para a economia real, sobretudo os qualificados, podem continuar sendo exercitados e criados fora do Brasil, ou nesses países que teriam esse tipo de potencial. Isso pode, no final, inclusive gerar um encarecimento da energia para a própria população brasileira, porque pode gerar sobrecargas, bandeiras vermelhas e mais tarifas. Olha, a gente não está dizendo de maneira alguma que a gente não deve investir nesse setor no Brasil. Muito pelo contrário, não fazer isso agora seria um pouco loucura. Não é uma questão de dizer se a gente deve fazer, mas sim de como. E aí estão incluídas muitas, mas muitas questões sociais, econômicas, ambientais e sim de soberania que não estão sendo discutidas com a profundidade que elas merecem. E isso vocês vão me desculpar o comentário, mas é uma coisa que só humanos muito bem informados podem fazer. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui?